Bom dia, pessoal, estamos chegando aí mais uma vez com mais uma live aqui no Terceiro Tempo, redação do Terceiro Tempo, altos da Avenida Paulista, para falar de Copa do Brasil, falar de Libertadores, falar da Liga dos Campeões da Europa e hoje com destaque especial também para o surf brasileiro que está brilhando em águas internacionais. É isso aí mesmo, tudo isso a partir de agora comigo, com o João Antônio de Carvalho e com a sua participação também. Vá mandando já a sua mensagem, falando do seu time do coração, falando dos jogos prediletos, falando da decisão do Campeonato Paulista que está chegando por aí, aliás, as decisões pelos estaduais também, colocando sempre o local de onde você está falando para a gente mandar um grande abraço aí para a sua região também. Olá, João Antônio de Carvalho. Grande Gostou de abraço. Cruzeiro e Vasco ou não? Olha, joguinho, né? Não, né? Joguinho. Eu fiquei acompanhando com mais intensidade o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Mas de vez em quando a gente dá uma zapeada, né? Claro. O problema é que você zapeia um jogo daqueles e você não consegue ver a bola perto da área, né? É um negócio impressionante. O jogo foi realmente muito ruim e a gente já falava isso ontem, né? O Cruzeiro, ele vem com problemas. O Cruzeiro começou o ano voando, só que quando começou a perder, perdeu para o Racing de 4-2, perdeu para o Atlético Mineiro agora na final do Campeonato Mineiro, andou tropeçando muito, e isso aí mina o time, isso aí acaba minando a força psicológica da equipe. E ontem eu esperava realmente um jogo mais difícil. O Vasco vem de vitória contra o Cruzeiro no Campeonato Carioca. Por ser um clássico entre duas equipes do mesmo país, eu já esperava que o Vasco fosse colocar uma dificuldade maior, mas eu esperava mais o Cruzeiro, né? O time jogando em casa, a situação agora ficou difícil, ficou delicada para os dois brasileiros, porque as outras duas equipes ganharam os seus primeiros jogos contra os brasileiros, empataram o segundo jogo, quer dizer, nenhum deles se deslanchou, mas em compensação os dois estão na frente. O Cruzeiro vai ter que se virar agora, os dois, o Cruzeiro e o Vasco, mas muito mais o Cruzeiro, que era um dos favoritos do grupo. E olha, é engraçado, né? Semana de decisão, palmeirense e corintianos já se provocando aqui nos comentários da nossa live, vai mandando também a sua mensagem. Nós vamos falar mais um pouquinho de Cruzeiro e Vasco daqui a pouco no bloco da Libertadores. Começando então abraçando o Nicolas Schiffer, o Anderson Alves Neto, o Luiz Santos, que é de Colíder, no Mato Grosso. Grande abraço a todos aí. O Ricardo Alexandre e a Cristiane Moreira que dizem o seguinte: vai Corinthians. O Luiz Silva, que brinca com o Palmeiras não tem mundial, aquela piada diária que sempre rola por aqui. O Diego Tavares também conosco. O Nicolas quer saber qual é o time favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Olha o seguinte, gente, eles falam, pô, mas já está perguntando brasileiro. Brasileiro tá certo, começa daqui 9 dias. Uma semana depois do fim dos estaduais, começa o Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril, portanto. No sábado, né? Já com o Santos em campo, no domingo tem o Corinthians, na segunda-feira tem Palmeiras e tem também o São Paulo, Palmeiras jogando no Rio de Janeiro, São Paulo jogando aqui no Morumbi, Corinthians recebendo o Fluminense no domingo. Mas deixa a gente respirar um pouquinho as finais, né? Os caras não vão dar tempo não, viu? Não vão dar tempo pelo menos para os clubes, né? Para o torcedor tem futebol, né? E esse ano sabe como é que é, né? Copa do Mundo, então... o calendário completamente modificado, põe na conta do Mundial. Se pelo menos o Mundial vier para o Brasil lá no mês de julho, né, no dia da decisão, se nós tivermos por aqui o Brasil conquistando o Mundial no final de tudo, aí tudo bem, né? Aí tá tranquilo, valeu a pena, mas a preocupação preocupação não, né? Mas a ansiedade aí, demonstrada até pelo início do Campeonato Brasileiro, é lógica também, porque nós já estamos, na realidade, às portas do Brasileirão 2018, que terá o Internacional de volta, terá também o Vovô, o Ceará, que ontem fez o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual contra o Fortaleza, terá também o Paraná Clube e o América Mineiro, que bateu, voltou e subiu de novo, né? São os 4 que subiram da Série B do ano passado. Vamos então para a Copa do Brasil, porque o João Antônio acompanhou Atlético Paranaense 2, São Paulo 1, abertura da 4ª fase da competição. Como é que foi o São Paulo? 5 jogos do Aguirre, ele já tem 3 derrotas. Só que ele só pegou bucha, né? Só mata-mata, só jogo precisando vencer. Olha, Frank, em relação ao Aguirre, aquilo que eu já vinha falando desde que ele foi anunciado como treinador de São Paulo. Eu acho que o Aguirre vai ser mais um número na estatística. Se for eliminado da Copa do Brasil e começar mal o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já vai trocar de técnico de novo, que é algo que o São Paulo vem fazendo há muito tempo. E por isso mesmo o São Paulo anda nessa draga toda de não conquistar título há muito tempo. Ontem saiu barato, saiu barato. Aquele gol do Trellis, aquela falha, ele foi mais esperto do Paulo André, colocou o São Paulo de volta no jogo.
o Atlético ganhou só de 2-1, mas perdeu uns 3 ou 4 gols na cara do gol. O Guilherme perdeu, o Nicão perdeu, e o São Paulo, as chances que teve não foram tão claras assim. O São Paulo teve aí um outro chute a gol de fora da área, de longa distância, mas o São Paulo foi dominado pelo Atlético. Fernando Diniz de novo fazendo um bom trabalho, porque vale lembrar que o time do Atlético também não é um time assustador. É um time formado por jogadores que já rodaram o mundo. Jonathan jogou no Santos, na Inter de Milão, Paulo André foi do Corinthians, Camacho foi do Corinthians, Thiago Heleno, torcedor do Palmeiras, tinha calafrios quando eu vi o nome do Thiago Heleno, né? E ele se firma na zaga do Atlético. O Thiago Carleto também já rodou muito, o Guilherme. Quer dizer, é um time que tem poucos jogadores lá formados na base, como esse Pablo, o atacante, né? É bom jogador. Bom jogador, gosto dele porque é aquele tipo de jogador que falta hoje em dia. É aquele jogador mais de área, que faz gol. Ele ontem teve uma atitude que ele tentou passar a bola, quando ele viu que não deu, chutou pro gol e fez o gol. Então, dá pro São Paulo passar? Dá. Dá. O São Paulo não é tão pior que o Atlético Paranaense. Jogou mal ontem, foi dominado, o São Paulo não ganha mesmo lá na Arena, mas no Morumbi, com a torcida, o São Paulo pode ganhar. Eu acho difícil ganhar por 2 gols de diferença. Eu acho que a situação é mais para o São Paulo tentar ganhar, como ganhou do Corinthians, 1-0, e levar para uma decisão por pênaltis. Que dá, mas vai ser difícil, porque o Atlético vai sair naquele toque de bola e vai ter espaços para contra-ataque. Agora, eu repito, ficou barato. O Atlético poderia ter ganho demais ontem. Aquele gol do Trelli salvou o São Paulo para o segundo jogo. Jogo da volta dia 19 de abril, uma quinta-feira, aqui no estádio do Morumbi. Falando em Paranaense, Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube, caçulinha da primeira divisão, será o aniversário de estreia justamente do São Paulo, mas aí na segunda-feira, dia 16 de abril. Olha o desmembramento das rodadas do Campeonato Brasileiro. Em jogos sábado, domingo e segunda-feira. Segunda-feira antes a gente tinha um jogo, né, que era o jogo para TV, né? Agora nós teremos 2 jogos na segunda-feira em algumas rodadas, começando já pela primeira rodada do Brasileirão. No outro jogo da Copa do Brasil na noite, o Atlético Mineiro, jogando em casa, passou o carro para cima do Ferroviário. Eu ia usar outra expressão, mas não ia ficar bem. 4-0, acho que já tranquilo para o jogo da volta, né? Vai ser no Ceará, o Ferrinho fez o que podia, né? Chegou longe demais, aquilo que a gente falava ontem, de times, por exemplo, da Champions, como Roma, como Sevilha, chegaram onde podiam, mas no limite. Embora a Copa do Brasil sempre tenha algumas surpresas, a gente já teve várias surpresas, com títulos aí do Paulista, do Santo André. Uma outra era da Copa do Brasil. Eu acho que agora a situação é diferente. Agora os grandes acabam prevalecendo e o Atlético já levou. A milionária Copa do Brasil, hein? E a CBF minimizou essa questão aí dos clubes menores conseguirem chegar e até conquistar a Copa do Brasil quando ela começou a inserir de vez aí os clubes, a partir das oitavas de final, os clubes que disputam também a Libertadores, né? Aí enrijeceu, fortaleceu a competição, porque esses clubes, os clubes que estavam na Libertadores, na primeira era, digamos assim, da Copa do Brasil, né? Eles não participavam da Copa do Brasil. Então você tinha uma abertura maior. Você tem 8 clubes disputando a Libertadores e que vão entrar na Copa do Brasil. E se eles estão na Libertadores, é porque eles estão em estágio, ou estavam no ano anterior, num estágio, um patamar maior do que os outros times que estavam na Copa do Brasil. Então, você entrando contra um time que não ganhou uma vaga para a Libertadores da América, você tem uma possibilidade. Contra um time mais forte, que está na Libertadores brigando, a situação é mais delicada. Aliás, muita gente atrela o fato do São Paulo não ter conquistado uma Copa do Brasil até hoje por conta das disputas de Libertadores, né? O São Paulo, na década de 90 principalmente, era o rei de Libertadores, né? Participava aí de todas as edições, basicamente, e ficava de fora da Copa do Brasil, né? Então, para muita gente, e é fato nos também, anos 2000 né? também, foi tricampeão brasileiro, participou da Libertadores nos anos seguintes. E é fato mesmo, né? O São Paulo não tem tantas participações na Libertadores como outros times, mas poderia ter também o título de Copa do Brasil, é claro, né? O José Castro Neto, o Luiz Santos participando conosco, fala uma pergunta para você aqui, João. Você não acha que o São Paulo está muito apático? O Luiz Santos está perguntando. O São Paulo está apático faz tempo, né? Mas o problema não é só a apatia, o problema é falta de jogador, falta talento.
E ontem, por exemplo, a gente contou com 2 falhas do São Paulo para os gols do Atlético. A primeira do Rodrigo Caio, que perdeu o tempo de bola, e a segunda do Reinaldo, que deu o passe para o Paulo André. Santos Silva Valdemir. Corinthians campeão dentro da casa do Palmeiras, ele está apostando aqui. Rubens Amoroso manda um salve pra gente, assim como o Nicolas Cardoso. O Fernando Rodrigues, ele é de Caçu, é isso, Fernando? Goiás. Grande abraço para você. O Luiz Pereira, ele diz que é Palmeiras também com esse nome, né? Luiz Pereira. E o Igor Gomes diz que o Renato Gaúcho no Mengão. Olha, o Renato, através do seu empresário, disse que não recebeu ainda nenhuma oferta, disse que não chegou nada, né? O Flamengo está meio que, eu não diria pisando em ovos, assim, mas eu não sei se o Flamengo está com essa convicção. Eu acho que não está assim, com convicção. Rose Oliveira, sou Bahia, meu amor. Daniel Souza Mota, bom dia. O Marcelo Ricardo manda um vai Corinthians pra gente. Fagner Ferreira, ô louco. Aldair Silva, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, grande abraço a todos. Daniel Souza Mota manda um vai São Paulo aqui pra gente. E o Nicolas Schaeffer diz que pra ele o Palmeiras será o campeão paulista. Vamos falar de Libertadores também? Aliás, mandar um abraço para São Miguel Paulista, porque a gente falou do São Paulo agora há pouco, né? O Pedro, Léo, Manuel, galera de São Miguel Paulista conosco. Obrigado, viu, pela audiência. Eu sei que diariamente vocês estão aí curtindo as lives aqui do nosso terceiro tempo. Libertadores da América, o Grêmio sacudiu o Monagas, não dava para esperar diferente, fez 4-0 jogando lá no Olímpico, nenhuma novidade, né, o Grêmio sacudiu o Monagas, mas o Renato Gaúcho sacudiu o Grêmio, né? Porque o primeiro tempo foi muito ruim, o Grêmio apático. A gente já falava ontem que achava que o Grêmio jogando bola seria altamente favorito, não jogou bem o primeiro tempo e o Luan na coletiva entregou, né? Que o Renato Gaúcho no intervalo chamou a atenção de todo mundo e fez o time jogar bola. O Grêmio terminou com mais de 30 finalizações, com 19 certas, que é no gol ou na trave, ou o goleiro salvando. Quer dizer, foi um massacre do Grêmio, o Grêmio que começa muito bem a Libertadores, quando o time titular começou a jogar e se enquadrou de novo com o que o Renato pedia já desde o ano passado, é um time muito forte. Ainda bem que o Renato tem o Grêmio, hein? Penharol fez 3-1 no Atlético Tucumã, o Grêmio está no grupo 1, né? Esse Penharol e Tucumã do grupo 3, 3-1 para o Penharol. No grupo 5, Cruzeiro e Vasco empataram por 0-0 e aí, assim, para o Cruzeiro foi uma baita decepção esse resultado. Mais uma vez, a gente falava sobre isso ontem, que nos momentos da temporada em que o Cruzeiro, que vem sendo badalado como um dos melhores times do Brasil e tudo, no momento em que o Cruzeiro precisou mostrar serviço, ficou devendo. E tem uma decisão do campeonato aí no fim de semana, uma decisão do estadual contra o Atlético, já não foi bem no primeiro jogo. Contra o Racing, na estreia da Libertadores, também não foi legal, não foi goleado, 4-2. E ontem, contra o Vasco da Gama, tinha a oportunidade de marcar os primeiros pontos na Libertadores e acabou ficando no 0-0 também, João Antônio. E que falta faz o Fred, né? O time que tem atacante, matador, ele num confronto equilibrado sempre vai levar melhor. Veja o que aconteceu no Atlético e Cruzeiro. O jogo foi, o Atlético venceu por 3-1. 2 gols de quem? Ricardo Oliveira, o velhinho Ricardo Oliveira, mas que sabe fazer gol. Quando o Fred joga, normalmente o Cruzeiro tem gols do Fred, o velhinho Fred, mas que sabe fazer gol. Então, hoje em dia é um produto raro. E aí o Cruzeiro perdeu o Fred e realmente a situação é complicada. Porque... Fred em campo, a zaga adversária já... Claro, é diferente. Tem uma precaução maior. Então, agora é diferente a situação, porque os dois que estão no grupo empataram. O segundo jogo tem 4 pontos. E aí Cruzeiro e Vasco tem apenas 1. Só que o Cruzeiro, agora, o confronto com o Vasco vai ser no Rio de Janeiro, na panela de pressão de São Januário, com rivalidade e tudo entre os dois. Então, o Cruzeiro vai ter que jogar muito para mudar esse quadro. No grupo 8, o grupo do Palmeiras, o Boca Juniors venceu o Júnior de Barranquilla por 1-0. Com isso, o Boca tem 4 pontos, é o vice-líder do grupo. O Palmeiras lidera com 6. O Júnior de Barranquilla está zerado na competição, 2 jogos, 2 derrotas, é o último colocado. O terceiro é o Alianza Lima, que tem 1 ponto do empate com o Boca na primeira rodada. Alessandro Gonçalves da Silva, Muzambinho presente. Valeu, Alessandro, um grande abraço aí para o sul de Minas. O Ender Prado, Corinthians campeão lá dentro do Chiqueirão. A aposta dele que o Corinthians
sai vencedor jogando lá no Allianz Parque. Luizinho Martins, Palmeiras, o maior time do Brasil, avante palestra, ele escreve aqui. Maria Neliane Dias, dá um bom dia pra gente, viu, João? O Pedro Batista, bom dia nação palmeirense, 2-0 na nossa casa, tem que ter respeito, diz o Pedrão aqui, ó. Rosa Oliveira, vai Bahia. Neemias Souza, já deram um bom dia pro Carilli hoje? Ô louco, tá brincando ainda com o negócio do Carilli. Aliás, vocês viram a brincadeira aí do Carilli palmeirense, né? O rapaz que foi lá assistir o jogo, Marcos é o nome dele, foi assistir o jogo palmeirense, tiraram uma foto de perfil muito parecida com o Carilli, o negócio bombou na internet aí, nesta terça-feira, mas o negócio dele, o nome dele é Marcos, e ele diz o seguinte, numa entrevista lá para o nosso palestra.com.br, ele diz o seguinte, olha, eu sou Palmeiras, aqui não tem conversa, se não me der boa noite eu não fico chateado, não tem problema nenhum. Todo mundo gosta, né, de fazer brincadeira agora com essa questão aí. Jogos de hoje da Libertadores. Começando com o mais importante para o futebol brasileiro, 9h30 tem Estudiantes e Santos, partida do grupo 6, jogo difícil para o Peixe lá na Argentina, João Antônio. Muito complicado, o Estudiantes é um dos grandes da Argentina, tem uma tradição enorme, e o Santos ele tem aqueles problemas de sempre. Eu volto a falar, o Santos tem uma bela defesa, tem diversas opções no ataque, mas tem um meio campo que ainda não passa confiança. Eu acho que hoje, por jogar fora de casa, o técnico Jair Ventura vai reforçar um pouco mais o setor, o terceiro jogador do meio campo talvez seja o jogador de mais marcação, já que ele não tem nenhum virtuoso para ser aquele camisa 10 no caso, né? Então eu acho que de repente o Alisson perfeito, o Renato, eu gosto muito dele, mas ele não tem mais aquela mobilidade, mas é um jogo de hoje que de repente, por ser na Argentina, é um jogo para o Renato. É um jogo que ele tem, que ele pode ajudar, porque aí fica mais a marcação, ajudar a controlar o time, que é um time jovem, ajudar mais a marcação, não vai ter que sair tanto como o segundo volante, vai ter que de repente ajudar o Alisson e colocar a cabeça no lugar da garotada lá, porque é um jogo difícil. Mas eu acho que o Santos tem condições de sair de lá com um bom resultado. Até um empate não seria ruim para o Santos, não. Empate é bom e importante para o Santos voltar para a segunda colocação, né? Porque com o pontinho que o Garcilaso fez aí no meio de semana, no empate com o Nacional do Uruguai, o Garcilaso foi para a segunda, o Santos é o terceiro do grupo que tem a liderança do Estudiantes. Então um empate bem importante para o Peixe. Por quê? Porque depois, nas pernas de volta, o Santos fará 2 jogos na Vila Belmiro, né? Ou 2 jogos no Brasil, em São Paulo. Só sai para jogar contra o Nacional lá no Uruguai. E já o Nacional talvez eliminado, porque o Santos pega o Estudiantes hoje, na volta ele vai jogar de novo contra o Estudiantes em casa, e pega o Nacional na penúltima rodada. Como o Estudiantes já deu uma largada na frente, vai depender muito desse jogo do Nacional, dos próximos jogos do Nacional, contra o Garcilaso, para saber o que vai acontecer. De repente, 2 empates podem deixar o Nacional já eliminado. Então, aí o Santos pode jogar mais tranquilo na 5ª rodada e na última rodada contra um Garcilaso que venceu de forma surpreendente o Santos lá no Peru, mas aí em casa o Santos tem que ganhar de qualquer jeito. Eu acho que o Santos classifica ainda. Olha só, pelo grupo 4, 6h15, o horário da partida tem River Plate e Santa Fé, lembrando que o grupo 4 é o grupo liderado pelo Flamengo. E no grupo 2, as 2 partidas da rodada desta semana, 7h15 tem Colo-Colo e Delfim, os 2 que estão dividindo ali 3ª e 4ª colocações, e o Bolívar recebendo o Nacional da Colômbia, o Nacional que lidera, né, venceu os 2 primeiros jogos da competição. Delfim é o último, não pontuou, e o Colo-Colo é o 3º colocado. O que mais nós temos que falar aqui com relação a Libertadores? Não, Libertadores morreu. Falamos dos 4 jogos realizados ontem e dos 4 que serão realizados hoje. Então, enquanto a gente faz a passagem aqui para a Liga dos Campeões da Europa, quero registrar aqui o bom dia do Carlos Rogério da Silva, Fátima Rosário, bom dia meus amores e vai Corinthians, o Elielton Ribeiro da Silva, vai Vasco, o que o Vasco precisa fazer para jogar bem as 2 competições? Ele é o Elielton do estado do Espírito Santo. O problema do Vasco, viu, Elielton? Não sei se o João Antônio vai concordar, mas eu acho que assim, para ir bem em 2 competições, é que assim, o estadual está acabando agora, certo? Então tem mais um jogo para cumprir, mas vamos dizer assim, para ele levar Libertadores e Campeonato Brasileiro, o problema talvez seja aí a falta de
opções dentro do elenco, né? Como por exemplo agora, Paulinho com uma lesão, já fica fora da final do Carioca no domingo, né? E faz muita falta. E assim, com né? 17 anos, dá para falar hoje que o Paulinho é o jogador mais importante do Vasco da Gama, basicamente. Certo, João? Exagerei? Ah, sim, tecnicamente falando, sim. É que é um garoto de 17 anos ainda, tem que crescer um pouco mais. A gente fala crescer em vários aspectos, né? Mas hoje o Paulinho faz falta. Os jogos que ele tem entrado, ele tem ajudado a resolver. Faz falta até pelo que você falou, e é verdade. O Vasco não tem grandes opções no elenco. Né? Olha só, o Leandro Paiva, ele é de Itaipu, no Rio Grande do Norte. Vamos, Verdão. Alô, Rio Grande do Norte. Grande abraço para todos aí. Luiz Santos, vejo a Aguirre perdido no São Paulo. O Pedro Batista, o Palmeiras não vai defender não, que nem fez o São Paulo. O Palmeiras vai para cima. Palmeiras, ele escreve aqui. O Fabiano manda um salve pra gente. O Giovanni Moraes, Palmeiras e Ceará, campeões 2018. O Giovanni, adivinha de onde ele é? No Ceará. Ontem no Ceará, vou aproveitar que ele deu a deixa aqui, né? O Ceará venceu o Fortaleza por 2-1, 2 gols do Arthur. Leva a vantagem para o jogo do domingo, será mais uma vez no Castelão, né? E aí o Fortaleza do Rogério Ceni precisará da vitória para ficar com o título do Campeonato Estadual de 2018. Equilíbrio, dá para o Fortaleza fazer o resultado, dá até para o Rogério Ceni sair com esse seu primeiro título de campeão como treinador, mas claro que o Ceará ganhando o jogo, a vantagem de empate é considerável num jogo em que os dois são equilibrados, mas o Ceará tem um time um pouco mais formado, tanto que subiu para a primeira divisão brasileira. Ceará do Marcelo Chamusca, eu disse que o Arthur fez os 2 gols da equipe do Ceará, o gol do Fortaleza foi marcado pelo Gustavo, que está emprestado lá pelo Corinthians e que senhores, atenção Brasil, parem tudo, Gustavo, ou Gustavo, é o artilheiro do Brasil em 2018, 16 gols marcados até o momento na temporada, não é brincadeira não, hein? Tudo bem que é uma coisa você fazer gols no Ceará do que aqui em São Paulo, mas de qualquer jeito, quem é o centroavante do Corinthians? Isso, justamente, aí que está, entendeu? Uma coisa, outra coisa, a gente não está comparando, lógico, claro. Pode ser que nunca, imagino eu, nunca disputando o Campeonato Paulista, defendendo o Corinthians, o Gustavo teria 16 gols aqui, certo? Mas será que ele não ajudaria de alguma maneira? Ele está emprestado lá pelo Timão. O Marcos Dias, chupa Palmeiras, 2-1 para o Corinthians, ele está postando aqui, ó, internet, né? Alexandro Rodrigues, sabe, quando não tem palavrão, quando não é mal educado, a gente lê, não tem problema, quando a gente entende o espírito. O Alexandro Rodrigues diz o seguinte, Valdívia fazendo muita falta para o Tricolor, o Sandrinho Jorge manda um salve pra gente, Fábio Santos Araújo diz assim, perdão, 5-0. Fernando Rodrigues, quem é o favorito hoje, Estudiantes ou Santos? O João Antônio já falou sobre isso, acho que... Jogo para empate. O jogo para o Santos, o empate está bom, né? Agora nós vamos discutir Liga dos Campeões da Europa, porque tem um negócio aqui nos jogos de ontem, hein, João Antônio? Barcelona 4, Roma 1, Liverpool 3, Manchester City 0. Sabe o que isso significa para a seleção brasileira? Os goleiros da seleção tomaram 7 gols ontem na disputa dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. E aí quando fala em 7 para o Brasil, já é um negócio meio que dá uma ojeriza, né? Mas olha, ainda bem que fica assim, foi antes da Copa, foi na disputa com os clubes, então assim, fica só o registro, mas para a classificação de Roma e City agora, complicações, hein, João? Eu diria que a da Roma já foi para o espaço. Bye-bye, né? Bye-bye, porque primeiro que o Barcelona é melhor. A vitória de 4-1 foi incontestável, o Barcelona já antes mesmo de abrir o marcador já tinha perdido um caminhão de gols, fez 3-0, o gol do Dzeko acabou dando uma esperancinha para a Roma, só que logo depois o Suárez fez o primeiro gol dele na Liga, o Barcelona contou com 2 gols contra da Roma, né? O Barcelona é o time que mais teve gols contra na Liga dos Campeões, mas isso é normal, porque é um time que ataca muito. Então, normalmente você ataca, a defesa acaba se complicando. Barcelona acabou. Só que eu acho que o Alisson não teve culpa, né, nos gols. E nem o Ederson. Aliás, ele fez algumas defesas. Fez, o que eu falei, o Barcelona perdeu um caminhão de gols antes de fazer o primeiro. Agora, o City contra o Liverpool é bem difícil, por ser um clássico aí inglês. Mas eu acho que o jogo não está perdido. De repente o City acerta um grande jogo que acertou ontem no Liverpool. Ontem, por exemplo, o Gabriel Jesus não jogou nada, né? Na comparação com o Firmino, ele ficou bem atrás. O Firmino deu passe para gol, foi bem melhor do que
Mais do que consistente. o Gabriel Jesus. Mas, por exemplo, o Salah já se machucou, é dúvida para o próximo jogo. É um jogador importante, é o artilheiro do campeonato inglês, está jogando demais o egípcio. Então, claro, 3-0 é um resultado difícil de você reverter, porque 3-0 num campeonato, num jogo normal de campeonato, pode ocorrer. Agora, quando você tem que correr atrás de 3-0 de um resultado como esse, é difícil, o time adversário já está sabendo disso. Você não joga sozinho, você joga contra um adversário muito bem montado também pelo Klopp. Então, é difícil. Eu diria que, eu gosto de colocar porcentagem, colocaria uns 75% para o Liverpool, mas eu deixaria um pouquinho para o City, que é o líder do campeonato inglês, que tem um grande time. E olha só, o Márcio JF lembra aqui que nesta soma de resultados aí foi 7-1 contra os goleiros brasileiros, né? 4-1 para Roma, 3-0 para o City, mas tá bom, que fique por lá, né, Márcio? Marcos Dias, vão ganhar Coringão, o Marcelo Moretti manda um salve pra gente, Sérgio Chaves também. O Vasco deveria sair da Libertadores, pois é time de segunda divisão, seu lugar é lá. Bom, que isso, o Vasco assim, os clubes são grandes, são gigantes, esses grandes clubes de fato do Campeonato Brasileiro. O problema, na realidade, são os dirigentes, né? Quem administra, quem não sabe gerir, e aí acaba quebrando o clube Brasil afora. O Sidney Silva, o Danilo Lavieri, nosso grande parceiro do UOL, mandou um abração pra gente aqui. Esse palpite para domingo a gente já sabe. É isso aí, Danilão, valeu, obrigado pela mensagem. O Luizinho Machado, este ano os times pequenos têm chance de ganhar a Copa do Brasil, na opinião dele. O Júlio César vai Corinthians, vai ser campeão. O Domingos Walter também vai nessa aqui do vai Corinthians. E o Ricardo Calori, vamos ganhar por gol, ele escreve aqui. E aí manda um chora aqui também, é o Ricardo de Santa Bárbara do Oeste, terra de César Cielo, o gigante da natação brasileira. Aliás, a Kelly Bruna vai chegar aqui em instantes, o João Antônio, você quer já passar um destaque olímpico aí? Só antes do destaque olímpico, mais um destaque do futebol, né? Parabéns ao Guarani. Guarani, de volta à Série A1 do Campeonato Paulista, né? Ganhou do 15 de Piracicaba por 1-0. Guarani, que tem uma tradição, tem uma história muito grande. A gente não dá para esquecer aquele título de 78 em cima do Palmeiras, naquele time do Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, o Zé Carlos, o Renato e o Zenon, o capitão, o Careca e o Bozó. Só que sempre tem que lembrar do Manguinha, porque o Zenon não jogou a partida final. Do Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, falecido Carlos Alberto Silva. O Zenon não jogou a final, tomou o terceiro cartão amarelo no jogo da quarta-feira, quando ele fez o gol de pênalti no escurinho que estava no gol, e aí o Manguinha apareceu na foto. Aliás, o Manguinha é o maior carrasco que eu conheço da história do Palmeiras das vacas magras. Porque o Manguinha estava no time do Guarani de 78 e estava no time da Inter de Limeira de 86. Quer dizer, vai querer ganhar do Palmeiras assim, por time do interior, lá não sei aonde, né? E o destaque então olímpico, rapidamente, amanhã e sábado teremos a final da Zonal Americana da Copa Davis de tênis. Brasil brigando para chegar de novo nos playoffs do Grupo Mundial, né? E os jogos serão lá em Barranquilla, na Colômbia, contra a equipe da Colômbia, o João Zete, que é o capitão da equipe, né? O treinador é chamado de capitão no tênis, né? Ele já definiu a equipe com o Thiago Monteiro, o Guilherme Clesa, e nas duplas o Marcelo Melo, que é o primeiro do ranking mundial, e o Marcelo Demoliner. O Brasil vai desfalcado porque o Tomás Bellucci e o Rogério Dutra Silva eles pediram dispensa, privilegiando o calendário deles no circuito, né? E o Bruno Soares, que é o grande parceiro do Marcelo Melo nas duplas, ele também pediu dispensa porque a sua esposa vai ter herdeiro, e aí ele também não participa. E o Rafa vai jogar com quem? Com o Marcelo Demoliner. E aí, boa sorte para o Brasil então, né? Lá na Taça Davis, lá na Colômbia, que o Brasil possa disputar os playoffs da Copa Davis antes que acabem com a Copa Davis. O que eles querem fazer com a Copa Davis é a maior sacanagem com o tênis mundial. E olha só, nossa audiência é qualificadíssima hoje, hein? Grande J. Júnior conosco acompanhando a nossa live. Grande abraço, hein, Jota? Luizinho Machado, o Boca é tudo isso mesmo? Ele é de Socorro, em São Paulo. Um abraço para você aí em Socorro. O André Luciano diz que o CR7 vai ser o melhor do mundo de novo. O Biratan Ratan diz assim, eu sou mais vitória, hein? Vai ser campeão baiano em 2018, no fim de semana tem Bavi. E lembrando que, além do Guarani, que subiu com a vitória por 1-0 sobre o 15, a gente já tinha falado, né, vai ser bom relembrar, o Oeste, que bateu o São Bernardo também em uma das semifinais, Oeste de Barueri,
É outra equipe que sobe para a Série A1 do Campeonato E Paulista. vale vaga final para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, quer dizer, de repente, antigamente, os dois classificaram, já subiram, não vale nada. Vale sim, vale vaga para a Copa do Brasil. Vale calendário para esses E eu estou saindo aqui já, então, eu vou deixar vai? a nossa Kelly. Não, um abraço para os amigos. Eu vou deixar a Kelly, porque ela vai falar de Então, surf. chega pra cá. Ela vai falar de surf. E Ela vai não chegar tirando onda. Não, e não tem nada melhor do que o nome dela para falar de surf, né? Claro. Porque Kelly Slater ele é 11 vezes o título mundial, então... Tem uma diferença, hein? Mas... Eu não pego nem. Então, abraço, hein? Fiquem com Valeu, as informações do surf. Valeu. E aí, Kelly, deu o Brasil, hein, em Bells Beach, é isso? Segunda etapa do circuito Tudo bem, né, mundial. Boa tarde, bom dia, boa Isso noite aí, para todos vocês que estão ligados aqui na live do terceiro tempo. E deu o Brasil. E para mim é uma das etapas mais legais, Bells Beach, justamente por conta do quê? Do quê? Do sino. Do sino, Porque você claro. ganha o que você Bells. faz? Você toca Toca o o sino. Quem tocou o sino foi o Ítalo Ferreira, o brasileiro que não é tão conhecido por nós brasileiros, ele ainda não figurou entre os medalhões, não é um Gabriel Medina, não é um campeão do mundo também como mineirinho, mas tem mandado muito bem. Tem muita gente que achou que foi zebra, mas não foi não. O Ítalo está um tempinho no circuito, está amadurecendo o surf dele e teve ainda algo mais especial nessa vitória do Ítalo, do potiguar Ítalo Ferreira, porque era a despedida do Nick Fanning. O tricampeão mundial escolheu justamente Bells Beach para se despedir. Então você imagina, o cara é tricampeão mundial, é australiano, a Austrália é um dos países que domina o surf e a etapa de despedida era na Austrália. Só Para pro- quem estava torcendo? Para quem, né? Agora, pro Mick, evidentemente. Agora, só para quem está acompanhando a gente se situar, o Mick Fanning é aquele que 2 anos atrás foi atacado pelos tubarões. Na África do Sul, ele realmente tem Uma das um imã etapas. com tubarões. Numa outra etapa no circuito do ano passado, ele também teve um affair com outro tubarão. Ele falou Affair? um affair. Ah, Não legal. chegou a isso. acontecer nada, mas rolou assim, é um crush do Uhum. Nick Fanning com os tubarões. Então o Ítalo Ferreira venceu, parabéns para ele. O começo da etapa não foi assim espetacular, ninguém estava apostando muito, ele nem avançou direto para o terceiro round, foi para a repescagem, foi desbancando vários brasileiros ao longo do caminho e ele começou a se destacar mesmo nas quartas de final. Ele pegou um havaiano nas quartas, desbancou ele por uma diferença boa, quase 7 pontos. Surfou uma onda de 9.3, uma nota muito boa. Na semi ele enfrentou o Gabriel Medina, desbancou o Medina também, uma diferença menor, menos de 2 pontos, mas surfou uma onda de 9.17, que foi a melhor onda dessa etapa. Então começou a se destacar daí. Chegou cheio de moral para a final, mas daí tinha que enfrentar Nick Fanning e a torcida. Uau. Nick Fanning começou dominando. No começo foi, na verdade, meio que pau a pau. Cada um pegava uma onda, nenhuma nota muito destacada. Nick Fanning dominando a bateria na metade. Aos 7 minutos do final, ele conseguiu a virada e daí foi administrar até o final, que para ele é muito legal. A primeira vitória dele numa etapa do circuito mundial. E essa etapa foi legal também para as mulheres. Nós temos uma mulher competindo, a Silvana Lima, cearense, chegou até a semifinal. Um ótimo resultado para ela, que ao longo de todo o ano precisa de muito apoio, muito patrocínio, porque o esporte para a mulher não é tão Mas fácil assim quanto... o circuito feminino, ele tem todas as etapas da competição masculina também? Ele está em todas as etapas ou são... O calendário ele Uma é quantidade bem menor. parecido. Às vezes, quando vai chegando mais pro final da temporada, eles cortam 1 ou 2 etapas, mas geralmente é a mesma coisa. Um dos meninos estão, elas também estão, mas existe uma hegemonia muito grande para as havaianas e australianas, E que qual será a geralmente próxima ganham. etapa aí para a gente já ficar de olho? Em Margaret River, também na Austrália, a última perna dessas etapas australianas. E Bells Beach foi qual etapa? Segunda. Segunda? Aí como é que nós estamos na classificação geral aí? Com Na relação aos classificação brasileiros? geral, por enquanto, só 2 etapas. Então, como o Ítalo garantiu essa vitória, ele está lá no topo da tabela, junto com o Julian Wilson, que venceu a primeira etapa na Costa Dourada. Os dois têm a mesma pontuação e figuram ali no topo. O legal é que essa vitória fez com que o Ítalo subisse 12 posições na tabela, então foi um ganho legal para ele. E a Silvana é a 7ª colocada, está lá no top 10, ela que já estava também, ganhou 2 posições com a semifinal. Legal, fica aí, Kelly, para a gente encerrar a live. Ó, a Kelly sempre estará por aqui com informações dos esportes radicais, de surf, todo esporte que ela quiser, ela pode entrar aqui e falar. O Sidney Cardoso disse que esse ano só vai dar Palmeiras, é tudo nosso, ele falou, tudo nosso, nada deles. O Pablo Pabon dá um bom dia pra gente. Carlos Lucas de Freitas, bom dia, Frank. O tricolor tá feio, hein? O Thiago Batista Rondon, Corinthians, eu te amo mais, vai pra cima deles. Vamos reverter isso. O Jefferson Honório, Rodrigo Martins, Sidney Marques, é outro corintiano que manda um vai Corinthians aqui. O Thiago Batista Rondon.
o Eduardo Green, que está aqui assistindo também conosco, o Luciano Lisboa, ele é de Ibirataia, na Bahia, está com o Vasco e com o Palmeiras. Gustavo Zupac também, grande Zupa, acompanhando a nossa live, um salve para você, meu irmão. Luciano Lisboa, manda um abraço para Ibirataia, isso, acabamos de mandar. José Albuquerque, Adenildo Almeida, eu acredito no Corinthians, ele é do Rio de Janeiro, ou está no Rio de Janeiro. E o Messi Soares é de Porto Seguro, na Bahia também, participando conosco. E neste momento a Tereza Constantino, titia lá em Águas da Prata, também entrou para assistir a nossa live. Mas nós já estamos saindo, estamos terminando, hein? Mandando um abraço para todos que participaram. Você terá acesso à nossa live depois editada também no nosso canal do YouTube. Procure lá Terceiro Tempo TV, faça a sua inscrição e tenha acesso aos materiais inéditos e exclusivos que são produzidos aqui a partir da redação do Terceiro Tempo, tá bom? E tudo sobre esportes, futebol, basquete, vôlei, tênis, surf, no terceirotempo.com.br. Valeu, Brasil! Valeu, mundo! A gente se fala. Valeu. Tchau! Bora, Kelly. Agora está no ar ainda. Pode falar, não tem problema.